Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. No último programa estudamos o livro de Jonas. Em toda a história da Bíblia Sagrada temos conhecimento de apenas uma cruzada evangelística que resultou na conversão de uma cidade inteira, do maior ao menor na escala social. E essa cidade foi Nínive. Sem dúvida nenhuma, a cruzada evangelística descrita no capítulo 3 do livro de Jonas foi um grande milagre. Talvez a explicação para isso tenha sido a conversão do rei. Numa sociedade de regime totalitário, tudo acontece de cima para baixo. Conheci uma missionária que trabalhou durante 7 anos num lugar chamado Natunen, na região montanhosa de Balongao, nas Filipinas. Seu nome é Joane, mas o povo a chamava de Uani. E uma vez o chefe da tribo disse a ela: "Uami, eu li livro de Deus. Decidi, você não pode ensinar livro de Deus mais aqui." Ela achou que era o fim do seu ministério e perguntou: "Por que eu não posso mais ensinar o livro de Deus?" O chefe da tribo respondeu: "Eu li no livro de Deus que mulheres não podem ensinar livro de Deus para homens. Você me ensina livro de Deus e eu ensino o livro de Deus para o meu povo." O Ami encheu-se de alegria. Aquela tribo tinha uma estrutura hierárquica muito rígida. Quando o chefe começou a ensinar a palavra de Deus, toda a tribo confessou sua fé em Cristo Jesus. O resultado desse acontecimento foi visto em médio prazo. Hoje, alguns anos mais tarde, milhares de pessoas em todas aquelas vilas adoram a Jesus Cristo. A conversão daquele chefe foi o início de uma grande obra de Deus naquela tribo. Talvez tenha sido isso que aconteceu em Nínive. O rei professou sua fé em Deus, o que resultou em 100% de aproveitamento daquela cruzada evangelística de Jonas. Esse milagre do capítulo 3 certamente é um dos acontecimentos mais importantes do livro de Jonas. Mas não é tudo. Ainda mais o que aprender com esse livro. Na minha opinião, a principal mensagem do livro de Jonas está no capítulo 4, onde temos a reação do profeta diante do sucesso da sua cruzada evangelística. Poderíamos pensar em Jonas eufórico com o resultado da sua pregação, achando que passaria para a história como o maior evangelista de todos os tempos. Ele poderia ter dito: "Que maravilhoso! O amor de Deus está sobre os ninivitas e o seu poder não está restrito aos judeus. Deus pode converter as nações gentias, isso é um milagre." Mas não foi essa a reação de Jonas. Ele devia odiar muito os ninivitas. Lemos em seu livro que a salvação dos ninivitas o deixou com muita raiva. Jonas, inclusive, reclamou com Deus: "Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver." O Senhor respondeu a Jonas: "Você tem alguma razão para essa fúria?" Jonas então retirou-se para o lado leste da cidade, com pena de si mesmo. Ele fez um abrigo com folhas para lhe servirem de sombra, enquanto via se alguma coisa aconteceria à cidade. Quando as folhas secaram por causa do calor, o Senhor fez nascer uma planta que cresceu rapidamente e espalhou suas folhas sobre Jonas, protegendo-o do calor, protegendo-o do sol. Isso deixou muito feliz e satisfeito. Mas Deus também preparou uma lagarta que, na manhã do dia seguinte, comeu o tronco da planta.
o que fez com que ela secasse e morresse. Quando o sol surgiu, Deus ordenou um vento oriental muito quente e o sol bateu sobre a cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar e desejar morrer. Ele disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Deus lhe respondeu: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Jonas disse: sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Afinal de contas, o que havia de errado com Jonas para responder para Deus dessa forma? Jonas tinha um problema, e esse problema hoje é chamado de preconceito. Ele tinha preconceito contra os ninivitas. Ele os odiava. Ele era judeu e tinha preconceito contra os povos gentios, inclusive os ninivitas. Os judeus chamavam todos os gentios de cachorros. Jonas tinha esse preconceito. Além disso, os ninivitas eram inimigos dos judeus. Talvez Jonas tenha presenciado as atrocidades que seu povo sofreu nas mãos dos ninivitas. Talvez isso tenha acontecido até com membros de sua própria família. Ele tinha razões para sentir esse ódio, e era por isso que Jonas estava tão furioso. Mas Deus foi muito paciente com Jonas e lhe deu uma boa lição. Deus destruiu as folhas que estavam sobre sua cabeça. A partir daí, Jonas demonstra toda a sua raiva e revela seu temperamento. Deus usa a planta para lhe dar uma lição. Será que Jonas tinha razões para ficar tão bravo com a morte da planta que o abrigava e para a qual ele nada tinha feito para que ela nascesse e crescesse? Uma planta tem uma vida tão curta. Será que Deus também não tinha razões para ficar bravo com o povo de Nínive? Alguns estudiosos acreditam que essas 120.000 pessoas eram todas crianças que não tinham atingido a maioridade. Baseados nisso, esses estudiosos acreditam que a cidade de Nínive tinha entre 1 ou 2 milhões de habitantes. No capítulo 4, vemos Deus desafiando os valores daquele profeta preconceituoso. Quando começamos o estudo dos profetas, vimos que uma das funções deles era remover os obstáculos que impediam a obra de Deus no mundo. Quando essa obra era impedida por algum motivo, o profeta pregava contra aquele problema, até que ele fosse removido e a obra de Deus retomasse seu rumo outra vez. Você sabe identificar qual era esse obstáculo no livro de Jonas? É claro que o obstáculo era o preconceito do profeta e também do povo de Deus. Jonas não era o único preconceituoso em Israel. Todo o povo era. No livro de Jonas, Deus está dizendo que o preconceito deve ser removido para que Deus possa trabalhar através do seu povo de maneira como Ele quer. Mais uma vez, a mensagem de Jonas, que coincide com a de todos os outros profetas, é: Deus ama o homem, Deus ama todo mundo. Deus ama o homem da raça negra, amarela, vermelha, branca. Deus ama o comunista, o nazista. Deus ama o japonês, o americano. Deus ama a todos. Essa é uma premissa encontrada em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Todos esses profetas que aparentemente pregavam destruição e tristeza, fogo e enxofre, na verdade, pregavam sobre o amor de Deus. Você entende agora por que eu disse que a mensagem de Jonas não tem muito a ver com o peixe engolidor de gente? A mensagem do livro de Jonas é sobre o amor de Deus. O peixe é mencionado apenas 4 vezes em todo o livro. Jonas é mencionado 17. Mas o nome de Deus é mencionado 35 vezes nesse livro de apenas 4 capítulos. Quem é o personagem principal desse livro, hein? Deus. O atributo de Deus mais representado nessa história é o seu amor. A mensagem do livro de Jonas é que Deus não consegue expressar seu amor através dos seus servos se eles forem preconceituosos. Se Deus ama os ninivitas e o profeta os odeia, como é que Deus poderá trabalhar através dele, hein? Como Deus vai expressar seu amor por todos os povos se o seu povo se firma em preconceito? Se você lê o livro de Jonas buscando resposta para as perguntas,
O que esse livro quer dizer e o que ele significa para mim? Uma das grandes dicas é o fato desse livro ter sido escrito pelo próprio Jonas. Acho impressionante o fato dos escritores do Velho Testamento não tentarem pintar uma boa figura deles próprios. Eles não tentam disfarçar a própria imagem. Na verdade, Jonas, nesse livro, parece ser meio estúpido, e foi ele próprio quem o escreveu. Ele contou a história dele mesmo. O que ele tentou nos comunicar? Ele mostrou como tinha sido rebelde, preconceituoso, e como Deus foi fiel, cuidando dele no meio de toda essa rebelião e preconceito. Jonas está nos dizendo que no seu coração ele não tinha amor pelas pessoas, principalmente pelos ninivitas, mas Deus tinha. Resumindo, nesse livro profético, Jonas está compartilhando conosco algumas verdades espirituais. Eu não tinha o amor ágape quando estava em Nínive, mas Deus tinha e ele estava em mim. Eu não podia amar os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus podia e ele estava em mim. Eu não amei os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus amou e ele estava em mim. Essas verdades espirituais são a mensagem do livro de Jonas. Deus ama o mundo inteiro. Deus sempre amou o mundo inteiro. Nunca se esqueça que quando Deus comissionou Abraão para ser o pai desse povo escolhido, disse: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus sempre pensou em todas as nações da terra, mas às vezes é difícil compartilhar essa visão com seus profetas preconceituosos e rebeldes. Alguns estudiosos acreditam que há mais verdade nesse livro, há mais uma verdade, a verdade da ressurreição. Eles acreditam que Jonas morreu literalmente, quando foi parar na barriga do peixe. O próprio Jonas afirmou: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Se realmente Jonas morreu dentro do peixe e depois foi ressuscitado, então o livro de Jonas ensina mais do que o amor de Deus. Como superar o preconceito. Mais do que isso, é também uma ilustração de morte e ressurreição. Jesus declarou: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Baseado nas palavras de Jesus e de Jonas, muitos acreditam que o livro de Jonas também ensina a doutrina da ressurreição. Essa é a conclusão da mensagem desse livro, o amor de Deus pelo mundo. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.